tarde, Botafogo líder contra o Atlético Paranaense, que é o quarto colocado. Jogo de tapetinho para os dois lados, tá todo mundo acostumado. O Botafogo não sabe ainda se contará com o Tiquinho Soares, mas o Atlético Paranaense também tem um desfalque importante, Dedê. E não é em campo, é fora dele. Cuca tá suspenso. Cuca tá... agora na última rodada, né? É a historinha agora toda dessa partida. É o acréscimo, Daronco, é verdade, bem lembrado. Se manter no topo muitas vezes é mais difícil do que chegar. Mais tarde, o Botafogo tem a missão de vencer o Atlético Paranaense em casa para continuar líder, sem ter que depender de outros resultados. Lembrando que Flamengo e Bahia, concorrentes diretos pela ponta da tabela, também se enfrentam nesta rodada. O Furacão está na quarta posição com 17 pontos, a 2 da equipe de Arthur Jorge. É sempre importante ver valorizado aquilo que é o desempenho. São já alguns jogos consecutivamente a ganhar, importante para nós, para que nós possamos sentir que o nosso trabalho tem depois resultados em termos de resultado. O português não deve mudar muito em relação ao time que venceu o Grêmio por 2-1 no fim de semana e segue com o desfalque do centroavante Tiquinho Soares. O camisa 9 perdeu o pai na última sexta-feira e foi liberado pelo clube para acompanhar o sepultamento e cuidar da família. As outras ausências também já são conhecidas. O lateral direito Rafael e os atacantes Jefinho e Matheus Nascimento se recuperam de lesões graves. Já o zagueiro Pablo e o lateral esquerdo Marçal treinam com o grupo, liberados do DM. Tem chances de serem relacionados. Invicto a 8 jogos, o Bota deve ir a campo com John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Cuiabano, Danilo Barbosa ou Gregory, Marlon Freitas e Tietê, Oscar Romero ou Eduardo, Luiz Henrique e Júnior Santos. Ai, que fase vive o camisa 11 aos 29 anos, passa pela melhor temporada da carreira. São 18 gols e 4 assistências em 33 jogos. Apelidos não faltam para coroar a boa fase. Raio, Jacaré, até música, o artilheiro do fogão e xodó da torcida ganhou. Júnior Santos, nosso raio no piquezinho do Jacaré. Jacaré, jacaré. O Atlético vem de empate por 1-1 em casa contra o Flamengo. Só venceu um jogo como visitante até aqui contra o Palmeiras. Nesta partida, Cuca está suspenso. Daniel Cerqueira e Juca Antonello serão os auxiliares na beira do campo. No meio, Filipinho, com mal-estar, não foi relacionado. O provável time tem Léo Link, Madison ou Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel. Fernandinho, Eric, Isapelli ou Coelho. Lá na frente, Nicão, Christian e Mastriani ou Pablo. É confronto direto no Newton Santos. Vale a liderança. Muita qualidade nessa partida. O Atlético Paranaense bem montado pelo Cuca. O Arthur Jorge chegou no Botafogo, teve 1 ou 2 tropeços, depois engrenou. São 8 vitórias consecutivas contando todas as competições, liderança do Campeonato Brasileiro, um time que está renovando contratos, está se estabilizando. Parece que o Botafogo quer aprender mesmo as lições que ficaram da perda do título do ano passado. Mentalmente parece um time já mais preparado, né, para administrar a situação do Botafogo nesse campeonato. Não tem oscilado nessa competição. A chegada do português, rapidamente ele entendeu o que é o futebol brasileiro. Da mesma forma, os jogadores também entenderam o que pensa ele como futebol. Eu falei durante essa semana aqui que é um time que quando tem a necessidade de jogar no contra-ataque consegue, quando tem a necessidade de propor jogo também consegue. O Atlético Paranaense da mesma forma, até dá para espelhar muito esses dois times, porque tem um meio de campo do Atlético Paranaense também de qualidade, que sabe pensar o jogo, que sabe construir as jogadas, principalmente passando pelo o experiente Fernandinho, e jogadores na frente que podem decidir. Se Mastriani, que é um jogador que você desde a época do América Mineiro já elogiava pela qualidade que ele tem, hoje está num time que a bola passa constantemente dentro da área, ele tem aproveitado a oportunidade. Do lado do Botafogo, o Júnior Santos, eu acho que é a grande figura desse time muito bem montado pelo treinador português. Concordo. Quem está jogando muita bola também é o Marlon Freitas. Encontrou o espaço dele com o Arthur Jorge. Agora... Aqui, ó o meu fogão aí com 19 pontos em primeiro.
O Flamengo do Vene Casagrande, segundo, com 18 pontos. E o Bahia, que vai enfrentar o Flamengo nessa rodada, com 18 pontos também, em terceiro lugar. Então a gente vai ver aqui um confronto direto mesmo. E o Atlético Paranaense em quarto, com 17 pontos, que é o próximo adversário do Botafogo. Então a gente está falando de 2 jogos na rodada, que são jogos que vão definir o topo dessa tabela. Olha a importância do empate do Flamengo no último minuto. Para analisar. O Flamengo não estaria na vice-liderança. Com certeza. O Atlético Paranaense teria mais 2 pontos. O Flamengo estaria com 16 pontos. Ele estaria em sétimo. Não, o Flamengo estaria com 17. O Flamengo estaria 17 ali junto com entendi o que você está querendo dizer. Ele ia perder, né? Exatamente. Ele ia perder. Ele ganhou um ponto, ele ia não ganhar... 17. Ele ia ter 17. Ele ia estar junto com o Palmeiras. O Atlético Paranaense passaria... Qual é o saldo passaria... aqui do Flamengo? Não Você sei. sabe? Eu sei que o Bahia passaria, o Flamengo, O Flamengo obviamente. aumentou o saldo de gol agora contra o Atlético Mineiro, né? Palmeiras. Contra o Palmeiras. Palmeiras. Eu falei Palmeiras. o quê? Flamengo. O Palmeiras. Aumentou o saldo de gol, 4-0. né? E aí ia estar o Flamengo embaralhado aqui. Mas o saldo do Flamengo é bom Paranaense. também, porque fez 6 no Vasco, né? Eu sei que o Bahia e o Atlético Paranaense passariam, com certeza. O Palmeiras, não sei, depende do saldo de gols, que eu não sei também de cabeça. Muito bem, e sobre esse outro confronto, um a gente já falou, Flamengo e Bahia. O outro é o Botafogo, que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Jogo no Newton Santos. Esse jogo é hoje, às 19 horas. E é um jogo que marca 100 jogos do Júnior Santos pelo Botafogo. Em caso de vitória, como a gente mostrou aí, o Glorioso vai fazer a manutenção da liderança. Então, assim, ele depende só de si, né? Para ficar ali no topo e um confronto direto com o Atlético Paranaense. Noite especial no estádio Newton Santos para o principal nome do Alvinegro na temporada. Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, adversário direto na disputa pelo topo da tabela. Além da importância do jogo, o atacante Júnior Santos tem outro motivo para ficar ansioso para o confronto. Nesta quarta-feira, o Jacaré completa 100 jogos com a camisa alvinegra. Destaque da América do Sul na temporada, o atleta viveu altos e baixos entre as 2 passagens pelo clube. Contratado por empréstimo em 2022, Júnior Santos acabou não ficando no elenco ao fim da temporada. Após rápida passagem pelo Fortaleza, onde não foi aproveitado, voltou ao Botafogo em definitivo, dessa vez para ficar. Com contrato renovado até o fim de 2027, o artilheiro vive a melhor fase da carreira. Já são 18 gols em 2024, e se depender do momento, esse número pode aumentar nesta noite. Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentam às 19h45 no estádio Newton Santos. Incendeia a torcida do Fogão. Olha aqui, quem acompanha o Botafogo de pertinho, e é o caso desse programa, que nós acompanhamos o Botafogo pertinho, né? Não sei porquê, eu acho que tem uma moça que trabalha lá que gosta do Botafogo. Então, vamos relembrar Júnior Santos no Botafogo, Vene Casagrande? Vamos. Ele chega, e aí o Luiz Castro logo gosta dele. Daí ele vai-se embora pro Japão. Foi pro Japão, Foi né? pro Japão, que o Botafogo não exerceu a opção de compra na ocasião. Exato. E aí ele fica uns meses fora, um tempo fora. Ele foi o mesmo tempo... Não, ele foi pro Fortaleza. Foi pro Fortaleza. Foi pro Fortaleza. O Fortaleza decidiu exercer a opção de compra. Aí ele ficou um tempo fora. Foi o mesmo tempo que o Botafogo ficou lascado no Campeonato Carioca, lembra? Sim. Foi a primeira Taça Rio. O Botafogo sentiu falta dele. Aí ele volta. E não por coincidência, quando ele volta, o Botafogo volta a performar bem. Ficava sempre uma lacuna ali naquele lado direito. Uma lacuna naquele lado direito. A importância do Júnior, ela não é dessa temporada, Lucas Pedrosa. Não. Porque essa temporada ele faz uma temporada mágica. Provavelmente até para sua própria carreira, claro, né? Os números dele são incríveis. Ele é o artilheiro da Libertadores, ele tem 18 gols na temporada, ele é um cara que tá... E o Veneto falou no programa outro dia assim, se colocar o Júnior Santos de goleiro, ele pega um pênalti. Ele foi e pegou. Ele foi e pegou. O que ele fez, Veneto? Ele deu uma de goleiro. Ele ainda agarrou uma bola. É ainda pegou uma bola no último jogo. Então, assim, a temporada dele tá mágica. Mas não é de hoje que ele é um personagem extremamente importante. E outra, no ano passado, naqueles últimos meses, que eu não tava aqui no Brasil, não sei o que aconteceu, deu um negocinho lá no probleminha. Ele foi um dos poucos jogadores em que ele saiu ileso em relação à torcida. Perfeito. Porque ele foi até o final performando bem. Aguerrido, com vontade. Quer dizer, o Júnior é um personagem importante há muito tempo no Botafogo. E a história do Júnior é legal porque ele não teve base, né? Ele começou a jogar futebol profissionalmente tarde. E eu acredito que esse fato tenha feito também o Júnior Santos, nos primeiros anos da carreira dele,
começar a se adaptar ao futebol profissional. Então o que a gente vê do Júnior Santos desde a temporada passada, desde o momento que ele vestiu a camisa do Botafogo, nessas idas e vindas? Um jogador confiante, um jogador que aprendeu taticamente que ele pode usar o ímpeto, a confiança dele, a habilidade, a velocidade, sem que ele seja uma pessoa desgovernada, que era o que muita gente reclamava antigamente, faz jogada de Pelé, faz jogada de Mané. Não, o Júnior Santos aprendeu. E isso mostra como o próprio Júnior Santos também quis melhorar como atleta. Hoje ele é um atleta que pode jogar do lado direito, ele pode jogar de camisa 9, ele pode jogar do lado esquerdo, e ele vem sendo pro Botafogo um cara influente. Ele já era um cara influente e hoje ele decide partidas. Então, para mim, o Júnior Santos, eu já falei aqui algumas vezes, é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, em desempenho, e ele merece tudo que ele vem conquistando, porque eu entendo que ele amadureceu como atleta, não só eu como vou trazer jogador. um ponto... Inclusive, entrou na mira de um grande clube, que foi o Cruzeiro. Sim. Que fez uma proposta milionária. 3 vezes mais do que ele ganhava no Botafogo antes da renovação de contrato. E ele foi, né? Não, ele não foi. Ah, não foi não? Acho que tivesse... Não, ele não foi. É Dudu e Júnior Santos, cara. Vai ser a dupla de ataque do Cruzeiro. Parabéns ao marketing do Botafogo no anúncio da renovação. Deram uma brincada com o Cruzeiro, pra quem é não isso, entendeu, faz parte. A imprensa até noticiou lá em Minas que o Júnior queria ir pro Cruzeiro. É o quê? E aí renovou e tal, e no anúncio de renovação do Botafogo, eles botaram um Cruzeiro no mar, né? Um Cruzeiro. Sim. E aí, e a legenda era algo, não é que ele foi? E aí filmaram o Cruzeiro na tela do Cruzeiro do mar, tava a renovação. O grande detalhe é antes da renovação oficial, quando ele vira numa entrevista e fala: alô, John, quero renovar. Muito. Cara, é sensacional. Alô, John. E o mais engraçado, sabe o que é? O John respondeu. Óbvio, porque o John é assim. Vou mandar um beijo pro pai do nosso Ulisses. O Ulisses foi nosso câmera durante muitos anos. Um abraço. Provavelmente a gente se encontra hoje lá no jogo, né? O Ulisses tá lá trabalhando no estádio. O nome do pai dele é Geraldo, ele torce pro Fusão. Daqui a pouco a gente vai falar do seu Fluminense. Um beijo pro seu Geraldo. Olha aqui, e tem uma outra coisa nessa evolução do Júnior. Eu sempre falei nesse programa, gente, não bota o Júnior de falso 9, não bota o Júnior do lado esquerdo, não foi? Ele não funciona, e não funcionava mesmo. Ele ainda, obviamente, eu acho que performa muito melhor pelo lado direito. Mas quantos gols nessa temporada a gente está vendo agora dos últimos meses, desde a chegada do Arthur Jorge, dele vindo aqui por dentro. Facão tudo igualzinho. Direto, faz facão faz o tempo facão inteiro. E finaliza, caindo muito pela ponta esquerda e performando bem. Eu continuo achando que ele é excelente na direita, mas ele está começando a conseguir se entender em outros lugares. E provavelmente isso já é uma evolução dele com o Arthur Jorge, Pedrosa. Sem dúvida. Não, o treinador ele muda muito, cara. O treinador ele consegue evoluir atletas de uma forma absurda. E o Júnior Santos ele se beneficia desse estilo de jogo do Arthur Jorge, que é esse jogo mais funcional, onde você não tem uma posição fixa como é o posicional. O Júnior Santos tem jogado muita bola, cara. É redundante falar o que ele tem feito. E os números dele poderiam ser até maiores. Teve um jogo que o Botafogo aí, que ele errou 2, 3 gols, assim, que teoricamente na fase que ele tá... Foram 3 passes do Tietê. Exatamente. Que o Tietê fez assim, ó. Foi o jogo que o Baixo fez o gol. Foi o jogo que o Baixo... contra quem? Foi o jogo que o Baixo fez o gol de cabeça. Fluminense. Ele perdeu não, ele não fez. Sim. 3 gols, 2 passes do Tietê. É. Que ele... deu lançamentos a bola. longos. O Tietê fez assim, ó. Toma, só finaliza. O famoso tem dia que é noite. A bola não ia entrar com ele naquele dia. Depois eu vou contar uma resenha interna sobre esse assunto pra vocês. Mas é segredo. Olha aqui, ó. E tem um ponto pra esse jogo de hoje. Tiquinho, eles não soltaram ainda o relacionados, né? Ainda não mostraram, porque eles demoram um pouquinho pra mostrar. Mas o Tiquinho provavelmente não deve jogar, porque ainda tá toda a questão do pai dele que faleceu. E aí, Venê, é uma ausência que era o retoque do Savarino, que já está servindo sua seleção. No último jogo, ele colocou o Tietê, fez a manutenção ali do Tietê. Para esse jogo, a gente também tem uma outra opção para entrar, como foi no último, do Eduardo. Ele escolheu botar o Oscar Romero como titular. Ele pode não botar o Oscar Romero e botar o Eduardo nessa situação. Eu acredito que o Tchê fique ali como um terceiro homem de meio de campo, porque ele tá fazendo isso com uma boa frequência. Mas nesse buraco que ficou do Savarino, depois ficou do Tiquinho, ele colocou o Oscar Romero. E agora tem também a opção do Eduardo. Como é que será que ele deve vir aí? Então, eu manteria o Romero como titular e deixaria o Eduardo como opção para o segundo tempo. Eu acho que, independentemente até da escolha, ele vai, assim, será uma boa escolha, porque estamos falando de o Eduardo, que é um bom jogador, e o Romero, que desde quando chegou
ao Botafogo, tem feito boas partidas. Mas, se eu tivesse que escolher uma opção, eu manteria o Romero no time titular. Acho até que ele fez uma boa partida na última partida pelo Botafogo e deixaria o Eduardo como opção para o segundo tempo, que é um jogador extremamente versátil também. Ele pode não fazer apenas a função que o Romero vai fazer. Exatamente. Então eu deixaria o Eduardo para o segundo tempo, lembrando que será um jogo extremamente difícil. Quem viu o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense viu que é um time extremamente arrumado, um time que de fato vai brigar na parte de cima da tabela. Por ser ainda esse adversário, eu deixaria o Eduardo como opção. Eu acho que o Eduardo no segundo tempo pode agregar mais do que deixar o Romero para o segundo tempo, entende? Pela versatilidade do Eduardo. O Botafogo encontrou o Atlético Paranaense em 2 ocasiões no ano passado, né? Nos jogos do Brasileiro, em casa, e da Copa do Brasil, que ele até foi eliminado. O jogo do Atlético foi aquele jogo do apagão, da luz. Sim, sim. O Botafogo abre o placar com o gol do Tiquinho, aí acaba a luz, o Atlético faz um gol impedido, não tinha VAR, né? E depois o resto do jogo ficou pro dia seguinte. Aí era uma... Terrível. Eu tava lá no jogo, foi uma coisa horrorosa. Várzea, Ninguém tava se entendendo, nem o Atlético, nem o Botafogo. Foi uma coisa meio muito fria, muito ruim. Então, assim, não deu para temperar o entendimento desse confronto, que virou um confronto até de muita rivalidade no Brasil. Sim. Porque a torcida do Atlético vem, a gente vem firme, não sei o quê, olha o Botafogo. E Botafogo, quem são vocês? E fica aquela coisa. E começou a criar uma rivalidade do Atlético até com o próprio Flamengo, que se encontrou muito com o Atlético nas últimas temporadas, né? A rivalidade é grande, Flamengo e Muito Atlético. grande. E aí, ô Pedrosa, o Atlético que já tem um time bem arrumado há muito tempo, e a gente já fala do Atlético desse programa há muito tempo. Como o Bahia que a gente está falando esse ano, mas o Atlético há muitos anos briga por títulos. Sim. Libertadores, Sul-Americano, o próprio brasileiro. O Atlético é um time muito arrumadinho e agora com o treinador Cuca, né? E, além disso, adaptado ao gramado sintético, né? Isso tem que ser levado em consideração, porque o costume do Atlético é muito grande, até maior que o do Botafogo, porque tem essa grama sintética há mais tempo. O Atlético tem um meio-campo muito forte, com o Eric, que é um garoto que tem uma velocidade enorme, fora o Fernandinho, que é um craque monstruoso, joga demais. Aí tem um ataque, por exemplo, no jogo contra o Flamengo eu senti muita falta dele, jogou pouco, Mastriani, mas que vive uma fase muito boa com a camisa do Atlético Paranaense. O próprio Christian, que é um garoto do time também pelas pontas, bem veloz, foi substituído pelo Coelho, não teve tanto efeito, é um bom jogador também. Fora na zaga, que tem o Thiago Heleno, que é um líder, é um cara que conhece muito de futebol brasileiro, então tá longe de ser um adversário fácil, não à toa tá lá em cima, e como vem estando lá em cima em todas as competições que disputa, vai ser um duelo importante pro Botafogo. Dito isso, o Botafogo joga o melhor futebol aí do que o Atlético Paranaense e tem tudo para sair vitorioso. E olha como é que eu tô metida, eu não sei se eu escolho o Romero ou o Eduardo. Eu iria de Romero também, tá? Eu mais frequente. Eu gosto, eu acho que ele tá mais frequente, mas eu acho que o Eduardo, ele é muito melhor quando ele começa jogando. Ele é aquele estilo de jogador que ele precisa começar a partida. Mas eu pegaria o bom momento do Romero, a confiança dele. O Romero já é um cara que quando ele entra bem. ele entra bem. E muda a característica. Então, faz assim, sentido eu acho que o Eduardo, que se ele vai ser uma opção, que ele seja do início. Porque ele é um cara que ele precisa começar jogando. Quando ele entra, ele é um gênio, né? Tem embasamento. Mas eu prefiro ele começando jogando. O Romero não. É porque eu acho que aí você perde o grupo. Se você tira um cara que... Ele mereceu, tá? Como titular. Como o Romero entrou aí como titular, ele mereceu isso. Ele entrou bem, ele performou, tirando a situação. Apesar da fugidinha. Da fugidinha. Gente. Tirando essa situação aí, tecnicamente falando, dentro de campo, o Romero tem feito grandes jogos com a camisa do Botafogo. Então, quando você coloca ele titular, e aí no próximo jogo ele tem outra oportunidade para continuar nessa sequência, pensando no jogador que o Romero é, quando ele chegou